Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa que traz devocionais diários para abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Nós estamos juntos de segunda a sexta, às 6h15 da manhã, na TV Vitoriosa e também no nosso canal no YouTube. E claro, vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo, Anselmo Valadão. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Eu tenho hoje algo para compartilhar com vocês, algo muito forte na minha vida. Eu aprendi a jejuar em tempo da minha vida, quando Deus chegou e me falou: repreenda os principados. E eu frequentava e já tinha vindo, não frequentava mais, estava numa igreja tradicional, histórica, onde a prática do jejum não era uma coisa muito comum, nem falado, nem pregado e nem vivido. A gente não tinha essa prática. Era coisa que, não sei, se na igreja lá via pra gente de uma forma. Mas eu comecei com essa voz de Deus falando a mim que eu deveria repreender os principados. Eu estive procurando alguns amigos, pastores, para que eles pudessem me dar um pouco de orientação. Eu estava iniciando no meu ministério e eu não sabia o que fazer. E essa voz em mim, ela era contínua: repreenda os principados, repreenda os principados, repreenda os principados. Eu estive num seminário em Belo Horizonte, conversando com um pastor que era da África do Sul, África do Sul não, da África, né? E ele me disse que Deus estava falando comigo para que eu fizesse 21 dias de jejum. Para quem não tinha jejuado nem um dia, nada, eu em jejum de 21 dias, ele falou: e é para você jejuar da seguinte forma: você vai pegar água destilada e vai beber água destilada e não vai comer mais nada, só beber água. E eu saí de lá, de Belo Horizonte, voltando para Uberlândia, agora já com a voz do pastor na minha cabeça. E a voz do pastor e a voz de Deus falando comigo para repreender os principados. E então eu comecei a fazer o jejum, 21 dias só com água destilada. Mas eu quero falar um pouco sobre questão de jejum com vocês aqui hoje, que se encontra em Daniel, no capítulo 10, no versículo 2, versículo 3. Se eu for contar uma história, eu não tenho tempo para isso, mas eu gostaria de falar aquilo que está na palavra de Deus. Então, aqui está. Naquele dia, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Pois bem, então aqui a gente pode perceber uma coisa, vamos pontuar aqui, às vezes falar um pouquinho mais didático sobre jejum. Jejuar hoje existe várias formas. As pessoas falam de jejum intermitente, que é um jejum em que as academias, que os nutrólogos, os médicos e muita gente tem usado para perder peso, né? Então, eu falo de jejum, jejum é o quê? É não comer. Então, se você vai fazer o jejum intermitente, ele é um jejum de 16 horas ou mais, um pouquinho assim, para que você come, para que haja cetose, para que a gordura do teu organismo possa ser comido ou usado pelo teu corpo. Então, você vai fazendo esse processo e você vai emagrecer. Então, é fazer cetose. A cetose só se dá depois, aí, num processo de 16 horas sem alimento. E sem alimento nenhum. Então, as pessoas escolhem um horário mais fácil e ficam essas 16 horas sem comer. Jejum.
Mas aí a gente não fala de jejum, eu falo de dieta, né? Isso é uma dieta. Por quê? O jejum, ele precisa estar regado com oração. Pelo menos o que a gente está falando na questão espiritual. Mas o termo jejum está correto. O que é? Não comer. Não comer nada durante 16 horas. Então, quando a gente fala que eu estou jejuando, eu não estou comendo. Então, ficar um dia sem comer é um dia sem jejuar. Só que quando a gente fala de questões espirituais, você pode perceber aqui que Daniel ele está falando que ele ficou 3 semanas sem comer coisas agradáveis. O que quer dizer? Ele não comia manjares, ele não comia... O que a gente poderia dizer? Ele não come doce, pudim, sorvete, chocolate, essas coisas aí, ele tirou. Ele também não comia carne, mas havia alguma coisa que ele comia. Então eu entendo, eu falo agora aqui na minha igreja que a gente está em consagração, né? Não é jejum. As pessoas falam jejum de Daniel. Eu falo consagração de Daniel. Porque Daniel estava consagrando, ele retirou coisas agradáveis a ele. Inclusive, talvez, uma das coisas mais difíceis, que quando a gente está jejuando, ou pelo menos jejua um bom prazo, para mim, sabe qual era o momento difícil de jejuar? Quando passou ali do 7º dia, em que a boca da gente começa a ficar amarga, ela começa a ter um gosto ruim na boca e a gente fica até com mau hálito. E a coisa que era mais agradável para mim era escovar os dentes, né? Escovar os dentes era muito gostoso. Então, quando a gente estava jejuando, eu estava jejuando muitos dias, escovar os dentes era muito gostoso, era muito bom. Não podia comer a pasta, né? Não dava essa vontade de comer, mas refrescava. Tirava aquele amargor da boca e deixava a boca mais refrescada, né? Então a gente tinha um hálito melhor. Mas não durava muita coisa, não. Né? Não que eu escovava os dentes de hora em hora. Então, escovar os dentes era muito bom. Então isso era uma coisa. E Daniel fala aqui que ele também não se ungiu, né? Ou ele poderia dizer que ele não vestiu roupa chique, ele não tinha roupa de festa. É como se ele estivesse de luto. Então, Daniel, nesse período de consagração, 21 dias de consagração. Então, ele tirou tudo que era agradável. Ele tirou os açúcares, ele tirou os manjares, ele tirou o vinho, ele tirou a comida, né, o churrasco. Aqui, praticamente, Daniel, poderia falar assim, se a gente vai falar sobre consagração de Daniel, você comer tudo que seria cru e vegetal. Imagina você ter uma dieta, você fazer 21 dias de consagração de Daniel, seria assim, comer frutas, talvez eu não sei se aqui, nesse caso dele aqui, ele comeu, mas seriam frutas e legumes que desse para comer cru. Eu não acredito que Daniel comeu alguma coisa cozida, uma verdura cozida. Ele comia algo cru e não comeu nada animal. Então ele não comia ovo, queijo, leite, essas coisas nada, zero. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? É um processo de consagração. Para quê? Porque Daniel queria ter o discernimento da palavra de Deus. Ele queria saber o que Deus estava querendo ministrar a ele. Então, muitas vezes a gente precisa de entrar nesse processo de guerra conosco mesmo. Porque muitas vezes eu, na minha carne, na minha vida, eu estou impedindo que a palavra de Deus seja revelada. Então o jejum, a consagração, ele faz algo em mim. Ele faz algo em mim. E quando ele faz algo em mim, eu passo a ter a autoridade que eu não tinha. Eu conhecer e ler um livro e saber o conteúdo daquele livro que eu não sabia. A partir de quando eu li o livro, eu tenho o conteúdo do livro, eu sei o que o livro está me dizendo e me ensinando. Então, quando eu jejuo, quando eu consagro, eu passo a ter um conhecimento de mim que eu não tinha. Eu passo a ter uma autoridade que eu não tinha. Não quer dizer que o diabo se tornou mais fraco, não quer dizer que Deus ficou mais forte, o diabo continua sendo o diabo, Deus continua sendo Deus, mas é você que mudou a sua vida. Então o jejum, da mesma maneira como ele muda seu corpo, ele emagrece você, ele te dá saúde, ele também te dá a autoridade espiritual.
uma autoridade que está em você e que você pode descobrir, conhecer, você vai ter acesso a portais, a discernimento que você impedia de ter. Então, quando Daniel fez isso, quando Daniel jejuou por 21 dias, consagrou por 21 dias, ele abriu conhecimento, entendimento, mundo espiritual, para que ele pudesse ver o que ele não via. Ele passou a ter a contrição dentro dele, para que ele compreendesse o que ele não conseguia compreender. Então, que você pudesse ter essa prática. Se alguma coisa está faltando, se está precisando de discernimento, consagre, jejue. É uma boa ferramenta para você crescer espiritualmente. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que possas trazer aos teus filhos, ó Deus, essa autoridade, esse mover, ó Deus, sair da zona de conforto, entrar, ó Deus, no fortalecimento no Espírito, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre estes, em teu nome, em nome do teu Filho, teu Santo Espírito, eu os abençoo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E hoje o meu recado é para você que tem uma empresa e quer se tornar um patrocinador do nosso programa. É só você ligar no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!